Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiro vídeo então, eu vou falar um pouco sobre alguns negócios que eu tenho estudado. Novamente dando contexto, estou no momento desempregado e preciso buscar alguma coisa, preciso me realocar. Sou do mercado de tecnologia, até então trabalhei com empresas de tecnologia e este mercado está sendo muito impactado agora, então tá difícil, né? As oportunidades que estão chegando estão cada vez mais escassas e elas estão bem ruins. Então tenho considerado também olhar para outros locais, para outros tipos de possibilidades. E uma delas é justamente abrir um negócio, empreender. E aí nesse sentido, eu pensei muito assim, o que que eu posso fazer, né? O que que eu deveria fazer na verdade? Eu vou fazer algo voltado para a tecnologia, sabendo que agora não é talvez o melhor momento, ou talvez agora não é a hora certa, ou eu vou fazer algo que eu nunca fiz até então, né? Eu nunca trabalhei com a economia real, assim, né? Então, de estar ali, enfim, criando produtos e atendendo pessoas ali tete a tete, coisas nesse sentido. Já trabalhei com serviço no passado e de certa forma a gente sempre tem que atender pessoas, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Tô falando mesmo de essa economia mais direta ao ponto assim mesmo, ter um produto físico, algo que a gente consegue pegar, consegue encostar. E bom, e aí, dado esse ponto, eu tenho estudado muitas coisas, muitas possibilidades. O que eu quero falar hoje com vocês aqui é sobre bloco de concreto. Não sei se vocês já viram, já conhecem, enfim, mas acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento aí da vida, né? Bom, bloco de concreto nada mais é do que tijolo, tijolo de concreto, né? Por muitos e muitos anos o Brasil trabalhou muito com aquele tijolo de olaria, né? Aquele tijolo laranja, aquele tijolo vermelho, bem tradicional, mas está cada vez mais comum, mais frequente a gente ver aquele tijolo de concreto, aquele tijolo cinza, né? E bom, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, acabei caindo em alguns canais aqui pelo YouTube afora, inclusive eu quero mostrar alguns desses canais aí para vocês. Um dos canais, né, o Alisson Engenheiro, é um canal que eu tenho visto bastante, muitos vídeos. Tenho o canal também do pessoal da Jafer, acho que é Jafer mesmo que escreve, Jafer Sahara, exatamente, que é uma indústria, né, que produz o material de construção de blocos. Mas até para dar mais contexto aí, por que que eu olhei, por que que eu tenho pensado aí nessa parte de bloco de concreto, pessoal? Inicialmente, assim, primeiro porque é um investimento mais baixo para começar, quando a gente fala de um novo negócio. Aí com 30, 40 mil reais a gente consegue comprar uma boa máquina. Vamos pensar aí dobrar esse investimento pensando em capital de giro, esses outros investimentos que a gente acaba tendo que fazer também. E basicamente é preciso comprar máquina, comprar material, e aí eu estou falando de cimento, estou falando de areia, estou falando de pó de pedra, estou falando de pedrisco, né, que são aquela pedrinha um pouco menor, um pouco mais fina. Bom, é isso, assim, no geral, pelo menos até onde eu estudei, esses são os pontos principais, assim, que são necessários para a gente conseguir ter uma fábrica legal de tijolos. É, e não é como eu disse, né? Assim, a parte desse investimento inicial ele parece bastante interessante. E quando a gente olha também para a parte financeira, por um bom tempo eu acreditei que isso poderia ser um bom negócio, assim. Para dar um pouco de perspectiva, e novamente, tá me baseando muito no que eu vi nesses canais aqui que eu falei com vocês, o do Alisson, o da Jarrel, né? Jarfel, na verdade. Tem um outro canal também, depois, se eu me lembrar, eu coloco aqui no, na descrição do vídeo para vocês. Mas, bom, eu fiquei pensando, cara, isso parece interessante, assim, com os cálculos que são feitos. Então, basicamente, né, muito por alto, isso vai depender muito de região por região. Sei que está na sua região e você vai saber falar melhor do que eu. Mas um bloco aí, um milheiro, né, de tijolos aí está em torno de 2.000 até uns 2.100, 2.200 reais mais ou menos. Isso pensando na ponta, né, no cliente final. E quando a gente fala desse investimento que é preciso ter para, enfim, para colocar o tijolo, né, o negócio para rodar, para funcionar, eu estou falando aí mais ou menos aí entre 1.200 até uns 1.300 mais ou menos reais de investimento para, enfim, ter o produto pronto e entregue ali para o seu cliente.
Então, bom, é uma margem interessante, uma margem legal, né? Tô falando aí de mais ou menos entre, né, R$ 700, R$ 500 mais ou menos aí por milheiro de bloco. Se eu considero, né, que uma máquina vai fazer em torno, uma máquina simples assim, umas máquinas bem iniciantes, elas fazem entre 1.000 e 2.000 blocos por dia. Então, se eu falar em 20 dias, né, de trabalho, eu tô falando aí de, né, vamos dizer, vamos chutar por baixo aí R$ 500. Então, estou falando de 5.000, R$ 10.000 mais ou menos de lucro, até R$ 20.000, enfim. Então, a gente consegue aparentemente ter uma margem interessante. Mas aí, quando a gente começa a considerar, por exemplo, a amortização, começa a considerar a parte de, né, o investimento que acaba que tem que ser feito também em manutenção das máquinas, esse tipo de coisa, aí o negócio já aperta um pouco. Aí já é mais difícil, assim, dessa conta fechar. É, bom, nos meus cálculos, e não sei se isso pode ser interessante para alguém, tá? Se for interessante, eu posso sentar aqui e mostrar para vocês como é que eu pensei tudo isso. Mas os meus cálculos, eu precisaria aí de um preço de venda entre mais ou menos aí 2,50, 2,80 o bloco, né? Então, tô falando de 2.500 a R$ 2.800 o bloco. E quando eu olho para o mercado, né, como eu falei, um mercado aí que está oferecendo de 2.000 até 2.200, 2.300 o milheiro, né, então 2,10 até 2,20 aí, 2,30 o preço do bloco, a conta não está batendo, né, a conta não fecha. Então parece que esse aparentou ser um negócio que a gente tem um giro legal, então tem uma venda, né, o caixa acaba entrando, o caixa pode entrar, porém ele não vira, né? É um negócio que não vai de fato virar depois em dinheiro, né? Não vai rentabilizar isso de verdade para você ali na ponta. Então, por esse motivo, eu acabei, enfim, não vou dizer que eu desisti dessa ideia, mas ela esfriou bastante assim para mim. Eu tenho até um amigo meu que ele disse para mim o seguinte, olha, ele também, na verdade era uma ideia que ele tinha, ele mora em outro estado, etc. É uma ideia que ele tinha e ele que trouxe essa ideia para mim. Ele falou, cara, muitas vezes a gente tem que sentir colocar tudo na ponta do lápis, nenhum negócio é bom. Então é importante a gente também entender assim que mais ou menos a coisa tem que, se a coisa gira, se a coisa vai, as coisas, né, dão dinheiro, acabam dando lucro de alguma forma. Mas, enfim, eu fiquei bastante receoso assim quando eu vi esses números. Tem outros pontos também assim que são bastante importantes assim nesse negócio que né, a gente não tem, quem está na produção ali tem zero controle, né? O preço do cimento, a gente vê o preço do cimento disparar na pandemia, né? Tinha lugar aí vendendo a R$ 45, R$ 50 um saco de cimento. E para esses cálculos, por exemplo, eu considerei um saco de cimento a R$ 30. Então, a gente não sabe, né? Vai continuar assim, a inflação deu uma abaixada agora, mas pode ser que aumente mais. Enfim, a gente não sabe também, tem muita incerteza aí com o novo governo, né? Com o que vai acontecer a partir de agora. Então, enfim, por todos esses motivos eu acabei dando uma desanimada, se assim eu posso dizer, né, com esse tipo de ideia mesmo, mas é algo que acho que fica aí né, de ideia para mim, ideia para vocês, para quem for assistir esse vídeo aí, se vocês conhecerem esse tipo de coisa, né, esse tipo de produto, esse tipo de indústria, esse tipo de fábrica, conhece alguém também que está envolvido nesse meio e puder acrescentar aqui com a gente, vai ser muito legal. Por fim, pessoal, eu acho que vai muito também da experiência, tá? Das pessoas. Quando a gente está na internet, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Eu que trabalho com internet há bastante tempo, eu sou um pouco gato escaldado com isso também. Porque todo mundo ali está querendo vender, né? Está querendo vender o seu produto, no caso aqui da Sahara, por exemplo, eles querem vender as máquinas. O Alisson lá que eu mostrei, ele quer vender cursos. Enfim, tá todo mundo ali buscando vender o seu produto, então ele vende essa ideia como a melhor ideia do mundo. Claro, né? É isso que a gente quer. Então, tem que tomar bastante cuidado assim, com o que a gente está escutando, com o que a gente está vendo, tem que ponderar muitas coisas. Então, é importante a gente escutar de quem está na lida, assim, quem conhece de fato, quem trabalha com isso. Então, ir para o mercado, ir conversar com essas pessoas. Então, eu conheço algumas pessoas que estão aí no meio do mercado de engenharia civil, enfim, como um todo, e segundo essas pessoas, isso não é um mercado tão interessante.
justamente porque as margens são baixas, é um mercado com uma competição um pouco, né, é muito acirrada, é uma competição não, muitas vezes não tão leal, inclusive dessas olarias, enfim, desse tijolo mais tradicional. Então, como todo negócio, a gente tem que, né, prestar atenção, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que ir para cima, tem que, enfim, né, fazer uma imersão mesmo naquilo, mas fica aí, né, uma ideia para que vocês conheçam aí, para que, enfim, se alguém souber, alguém puder trazer um pouco do seu conhecimento, a sua experiência com um bloco de tijolo, estamos aí. E, bom, é isso, pessoal. Fico aí aguardando então os comentários. Qualquer dúvida, enfim, se eu puder acrescentar de alguma forma essa conversa que a gente começou a ter aqui agora sobre isso, eu estou à disposição. E seguimos aí nos próximos vídeos. Eu vou falar sobre outras ideias que eu tive. Vou contar um pouco mais também, debater um pouco mais também sobre, enfim, o próprio momento do mercado, tudo isso. Beleza? Bom, então tamo junto, galera. Muito obrigado. Aquele abraço e ó, tchau.